Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Essa palavra, ela é uma palavra muito fácil de se expressar, mas é uma palavra muito difícil da pessoa viver ela. Por quê? Porque entregar a nossa vida a Deus é fácil. Entregar aquele negócio que não está dando certo, aquele projeto que não sai, sabe, que não desenvolve. Entregar aquele filho que você quer que Deus salve, aquele esposo ou aquela esposa. Enfim, entregar aquela situação que está te causando dor, que está te tirando a paz. Entregar na mão de Deus é fácil. Difícil é você esperar, porque esperar Deus requer paciência. Você nunca vai esperar Deus e ver Deus gritando em cima do seu telhado, ver Deus usando ali um profeta na rua e falando com você. Não caia nessa armadilha de entregar algo na mão de Deus e ficar andando de igreja em igreja, indo orar nos montes, de vigília em vigília, de campanha em campanha, procurando um profeta para poder ver Deus falar com você. Não, Deus, quando vai fazer algo, quando ele vai trabalhar em cima de algo que nós colocamos na mão dele, ele fica em silêncio. E um silêncio de Deus é difícil. O silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus não é fácil. Quantas vezes o rei Davi, perambulando pelo deserto, descalço, andando nas cavernas, entrando em caverna de Adulão e saindo de cidadezinha em cidade grande, quantas vezes ele não quis que Deus usasse um profeta para falar com ele? Quantas vezes o próprio Davi não orou para Deus falar com ele? E Deus dava para Davi o silêncio como resposta, até que um dia ele diz: eu esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Em Salmo 51, o salmista é um dos salmos mais lindos da Bíblia. O salmista, sabendo que ele estava naquela situação, por causa de um pecado que ele havia cometido, um dos pecados mais horrendos registrados na Bíblia, que foi a morte de Urias por causa de Betseba, a qual ele deitou com ela, e essa história quase todo cristão conhece. Deus vai lá e não permite que o menino daquele adultério cresça, o menino morre. Enfim, Deus usa o profeta Natã e fala para Davi que Davi fez aquilo escondido, mas Deus faria com Davi à luz do dia. E o filho de Davi, Absalão, levanta contra Davi, e ali começa o inferno na vida de Davi. Davi abandona o palácio, Davi abandona suas mulheres, Davi abandona a riqueza, o seu trono, e ele sai depressa, não dá tempo de levar nada. E no meio do deserto, aquele grande rei, agora humilhado, agora o sol escaldante do deserto, à noite aquele frio que congelava, e Davi estava lá. Ali ele quis ouvir a voz de Deus, ali ele quis ouvir Deus usar alguém para falar com ele. Então ele não ouve nada disso. Então ele chega e diz: Deus, somente eu pequei, foi eu que pequei. Davi sabia que ele não tinha pecado só. Ninguém peca um pecado deste só. Esse pecado foi cometido entre ele e uma mulher, mas ele assume a culpa, e na sequência ele diz: Deus, renova em mim o teu espírito, não tira, renova em mim, Senhor, as tuas forças como dantes, e não tire de mim o teu espírito. Davi não estava preocupado com o palácio que ficou para trás, Davi não estava preocupado com o trono, Davi estava preocupado com a graça de Deus que ainda estava ali, pouquinho, mas estava ali. Você sabe por quê? Porque Davi sabia que se ele perdesse tudo, perdesse o reino, perdesse o trono, perdesse o palácio, mas se ele não perdesse o Espírito de Deus, com o Espírito de Deus ele ia conquistar tudo novamente. É o que você precisa entender. O Espírito de Deus, ele é a nossa força que nos mantém de pé, para nós conquistarmos, para nós andarmos, para nós vencermos, para nós lutarmos. Não há nenhuma possibilidade de você vencer sem o poder de Deus, sem a força de Deus. Você nunca irá ter a paciência de esperar o tempo de Deus, se você não tiver
o auxílio do Espírito de Deus. Então invoca este Espírito sagrado sobre a sua vida. Ele é teu companheiro, ele está perto de você. E fala: Espírito Santo, me ajuda eu passar por esse deserto. Espírito Santo, me ajuda eu passar por essa luta. Antes de eu orar, eu quero só te falar uma coisa essa que eu vou falar em outro vídeo de uma maneira mais ampla. Mas existem problemas que a pessoa andou com seus próprios pés, e existe problema que a pessoa foi lançado nesse problema pelo próprio Deus, e cisterna que a pessoa cavou com suas próprias mãos e caiu nela, não é tão fácil de sair. Mas cisterna que foi o próprio Deus que cavou e permitiu o cristão cair, fique tranquilo, porque Deus te tirará dela. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de toda tentação, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe esse projeto que você tem, que Deus envia cliente, você que trabalha com vendas, você que tem uma empresa e de repente não está indo muito bem, que o Senhor abençoe a sua empresa, te dê sabedoria para você negociar, para você atender os seus clientes, que Deus multiplique na sua vida, que Deus faça de você uma árvore frondosa, cheia de flores, de fruto, e que você seja grande no meio da sua família. Eu estou te abençoando com essas palavras sagradas, e eu abençoo o teu dia, eu abençoo a tua semana, em nome de Jesus. Receba essa bênção para a glória do nosso Senhor Jesus.